Olá, esta é a TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz, falando para esse Brasilzão de Deus Pai. A única emissora que leva o Espiritismo até a sua casa por praticamente todas as formas de transmissão de audiovisual. Estamos em TV aberta, em TV fechada, em web TV, online, offline, Facebook, YouTube, e você nos acompanha. É para nós uma grande satisfação estar nessa noite falando para você. Tem muita gente que fala que Kardec foi a reencarnação de Jan Hus, um reformador tcheco do século XIV que participou do início do movimento que culminou com a Reforma Protestante e foi queimado vivo, é claro. Eu, particularmente, não gosto muito de entrar nessa discussão, fulano é a reencarnação de Beltrano, mas, de qualquer forma, me parece que, assim como Hus se afastou dos dogmas, crendices e sede de poder dos clérigos, o mesmo se deu com Kardec. Das suas 5 obras, só o Evangelho segundo o Espiritismo apoia-se apenas em religiosidade. As outras 4 são verdadeiros compêndios da filosofia espírita e apresentam fortes argumentos de investigação científica por observação dos fatos. O que Kardec não sabia, e que Jesus provavelmente estava careca de saber, é que uma parte dos padres, bispos e papas da Inquisição reencarnariam no Brasil e muitos teriam uma posição de destaque dentro da doutrina espírita. E como a evolução não se dá aos saltos, é bastante normal que essa turminha, mesmo diante de uma doutrina tão esclarecedora e libertadora, logo tomaria para si controle da pureza doutrinária espírita. Mas aqui na TV Mundo Maior, emissora da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, não tem isso não. Nós queremos e nos propomos a estudar, estudar e estudar, filosofar, filosofar e filosofar. Com esse intuito é que hoje nós falaremos de apometria. Em absoluto desejamos que ao fim desse programa sejamos chanceladores ou opositores da prática. Afinal, você que nos acompanha tem todas as condições de chegar sozinho às suas próprias conclusões. Então, o Mundo Maior em Debate dessa noite vai falar de apometria. Afinal, que terapêutica é essa? As casas espíritas devem estudá-la, praticá-la, utilizá-la? Que semelhanças a apometria tem com outras práticas espíritas? E esse programa, você já sabe, só pode ser levado adiante com a sua participação. Ele é realizado ao vivo e nada melhor de fazê-lo com você. Ligue aqui para nós e participe, fazendo pergunta aos nossos convidados ou mesmo as suas considerações sobre o tema. Você pode participar ligando ao vivo para o telefone 0 operadora 11 2086 43 79. Você também pode participar pelo WhatsApp 11 99643 3827. Pelo e-mail debate@tvmundomaior.com.br. Além disso, nós adoraríamos se você curtisse a nossa página no facebook.com/TV Mundo Maior e comentasse o tema da noite. E, finalmente, vamos anunciar os 2 gigantes do ringue deste programa. Ou melhor, os 2 gentis oponentes. Representando os que vão para a fogueira, o nosso amigo, estudioso da doutrina espírita e da apometria, Mário Seixas. Boa noite, Mário. Boa noite, André. Uma alegria enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado, nos sentimos bastante honrados com o convite. E representando a Santa Inquisição, meu amigo doutor Silvio Lemos, estudioso da doutrina espírita e apresentador do programa Pronto Atendimento da Rádio Boa Nova, além de ser nosso advogado da FEAL. Boa noite, Silvio. André, boa noite. Eu sabia que o texto de introdução tinha alguma coisa, alguma referência maldosa. Mas de maneira nenhuma eu aqui represento e acredito que o Mário também não vai arder no fogo do inferno por conta das nossas ideias. Graças a Deus nós já passamos dessa fase, já passamos, tanto da Inquisição Mário? Quanto da fogueira. Concordo, não há contradição. Quando você olhar para a apometria, vai ver que nós estamos juntos, lado a lado. Você sabe que eu chamo o Silvio de eminência, só para vocês terem uma ideia, né? Mas são amigos queridos, o Silvio é nosso advogado aqui da Fundação, além de ser apresentador da FEAL, e o Mário, embora eu não o conheci pessoalmente, há uns anos atrás a TV Mundo Maior fez uma matéria na Casa Espírita, falando de apometria, exatamente. Muito bom.
A apometria é um conjunto de práticas com objetivo de cura. De natureza espiritualista, foi introduzida no Brasil pelo farmacêutico e bioquímico porto-riquenho Luiz Rodrigues, que utilizava técnicas próprias para obter o suposto desdobramento do corpo espiritual do indivíduo a ser tratado. Na década de 60, foi sistematizada pelo médico cirurgião geral e ginecologista José Lacerda de Azevedo, no Hospital Espírita de Porto Alegre. Lacerda passou a chamar a técnica de apometria. Apesar de não ter comprovações científicas, muitas pessoas afirmam ter sido curadas por essa prática. Há cursos de apometria, tem casas espíritas que oferecem a técnica gratuitamente, tem gente se profissionalizando para ofertar os serviços de atendimento através da apometria, amada por uns, detestada por outros, ignorada por outros. Essa noite esperamos levar a você, que nos acompanha, um pouco mais sobre a técnica da apometria, né? Mário, vou começar com você. A apometria no Brasil, pela maior parte dos apômetras, é tido apenas como uma técnica. Na realidade, a apometria seria uma evolução, uma maturação do entendimento do Espiritismo. Ela baseia-se fundamentalmente no Evangelho, nas leis que o Kardec tão bem elaborou, nos abrindo ao universo, nos tirando do isolamento terráqueo, não é? A partir daí, toda a mediunidade e toda a doutrina espírita foi sendo enriquecida pela ciência. A ciência veio e Kardec mesmo falou que no futuro os espíritas seriam cientistas, os cientistas seriam filósofos, os filósofos seriam psicólogos, porque na realidade a ciência espírita traria a unificação do conhecimento do ser humano. É esse, vamos dizer, o estágio em que a apometria se supõe. Ela busca o conhecimento através essas, eu vou dizer sincretismo, mas sincretismo filosófico, religioso, científico, e procura fazer toda a sua prática, seu trabalho, estudando diariamente. Ninguém é doutor em apometria. Assim como ninguém é doutor em espiritismo também. Sim, mas a gente precisa, quando surge uma ciência nova, sim, ou uma maneira nova, sempre surgem os gurus, né? Sim, sim. E a postura básica do apômetra é essa. Vamos começar a conhecer. E como é que a apometria entrou na sua vida, Mário? Como é que você se envolveu com ela? Eu venho de família espírita desde os 16 anos, né? Mas sempre curioso, sempre sedento de aberturas novas. Não tinha todas as respostas que eu queria por problema de capacidade mental, né? Então, procurava. O Kardec está certo, mas tem alguma coisa a mais. Graças a Deus, eu consegui mergulhar em Francisco Cândido Xavier, né? Aquilo foi um novo universo. Então, hoje, quando você vê a apometria, ele está contando isso nas obras dele, principalmente na série Nosso Lar. É impressionante como quantas coisas ele falou lá que a gente se deslumbrava, mas não entendia. Hoje a gente vivencia, sempre com cuidado, sempre sem entusiasmos assim violentos. Aliás, a minha idade já não permite isso, né? Então, a gente tem que ir com calma mesmo. Muito bem. Silvio, é bastante comum, penso até eu que talvez de uma forma simplista, é normal que as pessoas façam uma analogia entre a apometria e a desobsessão, né? Contextualiza para a gente, define o que é obsessão e desobsessão e também contextualiza nesse assunto, né? Dentro disso, o que você vê de diferente daquilo que é feito nas casas espíritas, que não se utilizam da apometria e na apometria usual com aquilo que você conheceu, né? Bom, eu queria deixar claro, primeiro, que não é exatamente a minha área não é a área dentro do conhecimento espírita na qual eu transito com maior facilidade. Eu me sinto muito inseguro ainda quando a gente fala, quando eu trato do assunto mediunidade.
E até essa oportunidade que me foi dada de participar do programa, eu agradeço, me fez até estudar um assunto que para mim sempre fica na gaveta, porque a minha atividade espiritual, ela tem um outro campo, e também o meu interesse de estudo é outro. Mas, por conta de 30 anos, ou até mais, de vivência em casa espírita, evidentemente a gente toma contato com situações, com trabalhos, e a gente acaba adquirindo um pouco de informação, um pouco de experiência nessa área. A obsessão é um processo de influenciação, né? É uma influenciação que está direcionada, que tem a intenção de prejudicar. Ela pode vir de um espírito desencarnado para um encarnado e pode ocorrer entre espíritos encarnados. Kardec, na codificação, ele acaba por catalogar 3 tipos de obsessão. Obsessão simples, a fascinação e a subjugação. André Luiz, ele acaba ampliando, né, essa análise, apresentando casos nas diversas obras psicografadas pelo Chico, de obsessão, que permitiu uma classificação mais ampla. Não saiu muito daquele espectro inicial. Na verdade, por conta dos exemplos dados dos casos apresentados por André Luiz, pôde-se fazer uma análise um pouco mais criteriosa. Mas, na síntese, é isso. É Sim. Um espírito que, né, de alguma maneira, por alguma razão, ele acaba agindo de maneira a influenciar negativamente. Não reformou, né, as três níveis de obsessão. Não, isso não se modificou. O espiritismo ele se apoia para analisar a obsessão. Na codificação não poderia ser diferente, nas obras de André Luiz, e eu reputo as obras do Manuel Filomeno de Miranda também extraordinárias. Ele tem estudos de casos, ele apresenta casos que são enriquecedores. Então, obsessão é isso. A desobsessão é o tratamento. Né? A desobsessão é uma série, um conjunto de técnicas, de práticas que o espiritismo adota para tentar resolver essa situação, essa relação doentia, né? E essa prática ela acontece dentro das casas espíritas. As técnicas adotadas pelo espiritismo são diferentes das técnicas adotadas pela apometria. Então, a apometria ela não é recepcionada pelo espiritismo, não é espiritismo, por quê? Porque o espiritismo tem as suas próprias técnicas. O que eu percebi, estudando agora um pouco a apometria, o Mário é especialista aqui no assunto, me fez lembrar, só para ilustrar, a diferença principal que eu consegui identificar da história de Francisco e o Lobo de Gúbio. Né? Então, a história de Francisco e do Lobo é a história de um lugar chamado Gúbio, lá na Úmbria, a época de Francisco de Assis. Essa história é real, Gúbio. Gúbio, eu não conheço a história. Essa história é uma história real, relatada pela literatura católica, e fala que o Francisco ele entra nessa cidade, e essa cidade estava sendo atacada por um lobo. O lobo, todo final de tarde, ele se coloca no alto de uma elevação, né? Ele se coloca numa elevação no final da rua principal dessa cidade, que era bem pequenininha. As pessoas, com medo do lobo, elas ficavam trancadas em casa, e o lobo ficava olhando para ver se alguém saía. Francisco aparece nessa cidade, num final de tarde, o lobo está lá, esperando alguém que puder, e as pessoas começam a gritar, Francisco, Francisco, o lobo. Aí ele joga um graveto para o lobo pegar. E o Francisco não dá atenção. Ele continua indo de encontro ao lobo. Essa postura, quer dizer, isso que acontece, porque o espiritismo está alicerçado no cristianismo. Eu discordo do texto da introdução, que Kardec só fala de religião, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. É a obra mais religiosa, né? É a obra mais religiosa, mas é tudo espiritualista, é tudo moral. Quer dizer, no Livro dos Espíritos ele fala da parte moral. Quer dizer, no final das contas, tudo tem a ver, né, com uma visão de mundo que os espíritos querem nos dar, que possa fazer com que a gente mude o nosso padrão de consciência. Nós precisamos mudar o nosso padrão de consciência. Francisco continua seguindo em direção ao lobo, as pessoas saem para ver o que vai acontecer, e quando Francisco ele se aproxima do lobo, o lobo se põe em posição de ataque, Francisco abre os braços e olha para o lobo. Quando o lobo
né, olha para Francisco, ele se rende. Francisco se põe de joelhos, o lobo se aproxima, coloca a cabeça no colo de Francisco, e o Francisco começa a acariciar o lobo e falar com o lobo a respeito das coisas de Deus. A técnica da casa espírita com o obsessor e com a pessoa que está envolvida num processo obsessivo é exatamente essa. É de acolhimento. E aí se utiliza as palestras, o esclarecimento, as reuniões mediúnicas, onde os espíritos, né, desencarnados, ou às vezes até encarnados, eles possam ser ouvidos. Eles se manifestam para quê? Para serem ouvidos. Eles Sim. expõem as suas dificuldades, as suas razões, e eles são orientados dentro de uma orientação evangélica. O trabalho na caridade, porque se a pessoa que está envolvida nesse processo não se modificar, se você não atacar a causa e atacar só o efeito, se você atacar o lobo e tirar o lobo de lá de cima, não aconteceu nada. Adianta, O lobo vai voltar. Mário, existe diferença entre a técnica de desobsessão utilizada na casa espírita e a apometria? São muito similares? Qual que é o apoio que uma dá à outra? Enfim. A base, que é o amor, é a mesma. Apenas o approach para desenvolver esse amor, para agi-lo, pode haver diferenças de atuação, mas a finalidade é a mesma. Na apometria, você procura conversar, estar com a pessoa, mas ela num estado mais livre, menos angustiado, menos abatido pela própria doença. Então, o que é feito? É feito um desdobramento. Desdobramento astral, ou dupla vista, muito tratado pelo Kardec, não é? Ele mostra e dá àquele que está desdobrado uma percepção melhor de si e da realidade. E, ao ser desdobrado, ele entra no estado, não é? Hipnagógico. O que é esse estado hipnagógico? É aquele estado que a gente tem antes do sono. Você está com sono, daí está vendo TV, a TV parece estar falando lá longe. O que é esse estado? Nesse estado, diminui a atuação do teu ego. Você fica mais predisposto a ouvir. Você se desarma. É próximo da hipnose? Não, a hipnose é indutora. Sim. Nesse estado hipnagógico, a pessoa está livre. Porque a base fundamental na ação apométrica é o respeito irrestrito ao livre-arbítrio. Então, para você ser, você precisa ter seu livre-arbítrio. Então, você não violenta e não tenta convencer nada nem ninguém. Apenas leva a pessoa a ver-se. Então, aí ela desenvolve uma série de técnicas, uma série de, vamos dizer, técnicas psicológicas e técnicas apométricas fundamentadas no ensino do Pietro Baldi. O Pietro Baldi desenvolveu uma obra extraordinária. Ele parte de uma concepção de Deus não antropomórfico. É a grande síntese? A grande síntese é a primeira, né? Ele tem, se não me engano, são 34 ou 24 obras. Eu não sou bom em número, Sim. não, sabe? E lá ele desenvolve um conceito do que é a vida, como as coisas evoluem, e tudo fundamentado no amor de Deus. Então, ele seria, para os monistas, que são aqueles que aceitam o Baldi, um prolongamento, uma ampliação, não é, da vivência do Evangelho. Porque ele passa a desenvolver assim, você, com seu livre-arbítrio, é que fez o mundo. Como? Aí tem a teoria da queda, que é fundamental. Tem corolários na antiga tradição religiosa, a queda dos anjos, por exemplo. Eu não vou me alongar na teoria da queda, porque é uma coisa de anos, né, para a gente perceber. Então, é o seguinte, você vive em Deus. Todos nós vivemos em Deus e juntos formamos o Espírito, que é a divindade. Lá nós temos todas as concepções, toda a potencialidade efetivada do ser. Como nós temos o livre-arbítrio, que é a principal característica que Deus nos transmite, porque é através do livre-arbítrio que se aprende o amor.
Se você se respeita e respeita o livre-arbítrio do outro, você está amando o outro. Então, ele diz, olha, vocês têm infinitas possibilidades e juntos sermos transcendentes, crescermos, porque cada um de nós é um filho unigênito. Quer dizer, não há no mundo nada a não ser você com as suas características. Mas, para formar o grande Espírito de Deus, você precisa de complementos, você precisa de elementos complementares. Então, cada espírito é único. E tem a sua possibilidade de aprendizagem e de desenvolvimento infinito. Mas só para a gente... que certamente, eu, por exemplo, sou um ignorante em apometria. Não conheço, aliás, tudo que eu conheço é o que eu estudei para poder preparar o roteiro do programa, né? Você disse que há um desdobramento, ou seja, há uma indução para que o espírito saia do corpo. Sim. É isso. E aí entra em estado como é que é o nome? Hipnagógico. E neste estado hipnagógico é feita uma atuação diretamente com o espírito desdobrado, é isso? O espírito desdobrado e também dos trabalhadores desdobrados. As pessoas que estão presentes também se desdobram. Também se desdobram. E no astral é que é feito o tratamento. É feito o trabalho. E ali tem a grande vantagem que, como são vários trabalhando... Ou seja, se a gente olhar, botar uma câmerazinha, vai ver todo mundo, os corpos todos quietinhos ali. É isso. O corpo está quieto aqui, mas estão todos em atividade. Não há psicofonia, então, nesse momento. Não há psicofonia. O assunto para nós é muito legal estudar isso, sem dúvida vamos aprender bastante esta noite. Nós vamos para um breve intervalo, Mário, e já retornamos Mundo Maior em Debate essa noite, tratando de apometria. Não sai daqui não, que não tem nada que presta por aí. Até já.